Alô, todos, todas, oiê! Muito tempo, né, que eu não apareço aqui, quer dizer, eu fiquei 3 anos sem aparecer, apareci um dia, apareci depois de 2 dias, uma semana, 3 dias. Meu amigo Feltrin disse, não pode fazer isso, você tem que ter uma periodicidade. E eu tava até tentando e achando que eu ia vir mais aqui, quando a minha voz desapareceu. Eu sou Cristina Padiglione, falo de televisão, cubro televisão, sou jornalista e cubro televisão há 33 anos, na pré-história até da TV paga, que dirá do streaming da internet. Então eu sempre trago aqui algumas informações que você pode até ter visto em outro lugar, mas que você não viu certamente com a minha análise, com o meu contexto e com as informações que eu vou agregar aqui, muito modéstia à parte. Eu queria que você ativasse o sino desse canal, esse sininho que fica aqui embaixo, para você ser informado sobre os vídeos que aparecem aqui a cada vez que eu venho e que você possa compartilhar esses conhecimentos comigo, possa me criticar, possa me elogiar, por que não, e dar os seus pitacos. Então é isso. Eu fiquei mais de 10 dias aqui ausente agora depois de ter voltado a produzir para o canal, porque a minha voz simplesmente desapareceu. E eu moro também do lado de uma escola. No fim de semana que eu ia gravar um vídeo novo, tinha festa junina, que eu não queria fazer com a trilha sonora, embora fosse maravilhosa, da festa do interior, grande canção do nosso querido, amado, estimado Moraes Moreira, gravada com grande sucesso pela dona Gal Costa. É linda, mas enfim, não era o caso de fazer um fundo musical aqui com a festa da escola. E no dia seguinte aconteceu alguma outra coisa e no outro dia eu perdi a voz. Eu tô há uma semana falando meio rouca, assim. Tô aqui imitando entre a Rosana Herman e a Marina Lima, que eu já acho chiquíssimo, com aquela voz rouca sedutora, sensual, mas que no meu caso dá uma desafinada. Então é isso, nesse período, né, de 10 dias, muitas coisas aconteceram na televisão, muitas coisas aconteceram também na minha vida, mas eu tô aqui para falar de algumas dessas coisas, como, por exemplo, essa que tá aqui na minha tela, no Telepadi, no meu blog, meu site, telepadi.com.br, por favor, compareçam também lá, tem bons textos, tem um bom acervo, tem boas histórias, tem bons artigos, às vezes a gente tem uns produtores muito fodásticos escrevendo pra gente, eu fico muito orgulhosa. E eu comentei aqui, a última publicação que eu fiz é sobre a Copa Feminina, a Copa do Mundo Feminina, que vai ser transmitida pela Cazé TV. A gente já sabia que ia ser transmitido pela Cazé TV, mas o Telepadi antecipou que a Cazé TV vai transmitir os 64 jogos da Copa Feminina. Eles não transmitiram todos da Copa Masculina, mas a Copa Masculina foi um sucesso. A gente fala Copa Masculina, não é engraçado, fala Copa Feminina, então tem que falar Copa Masculina. Mas a Copa do Mundo do Catar foi um grande sucesso na Cazé TV, agregou públicos que o YouTube talvez nunca tenha visto, trouxe um grupo novo. Cara, futebol é a coisa que mais promove imigração imediata. Quando você bota um jogo bom, um clássico, mesmo os que não são tão fortes assim, todo jogo de futebol tem um potencial, claro, uma transmissão ao vivo, né? Eu tô falando aqui de TV em tempo real e TV também, no caso YouTube, com essa função de TV, transmissão em tempo real. Quando você coloca um jogo num canal que nunca transmitiu o jogo, essa torcida vai toda, com uma manada, vai toda para esse canal. A TV Gazeta hoje, que tem 0,0002 de audiência, se exibir um Corinthians e Palmeiras amanhã, ela vai chegar, se for um jogo de campeonato decisivo, ela pode passar até de 10 pontos de audiência. Eu falo da TV Gazeta aqui de São Paulo, quem não é de São Paulo talvez não conheça a TV Gazeta, que era uma televisão do Canal 11 de São Paulo, sem rede, era uma TV local, que hoje infelizmente está super sublocada para comércio, e-commerce e igrejas, né, e cultos a fé eletrônica que a gente chama. Infelizmente a Gazeta está nesse ponto. Eu estudei naquele prédio onde está a Gazeta, lindérrimo, que é da Fundação Casper Libero. O prédio nem é tão lindo assim, mas o entorno, né, é maravilhoso. Eu adoro aquele cartão postal, aquela fachada da Gazeta também adoro, aquela escadaria que chamam de escadaria do Objetivo, na verdade é o prédio da Fundação Casper Libero. A Gazeta fica ali, para quem não sabe, número 900 da Avenida Paulista. Tive o prazer de estudar e me formar lá e trabalhei com o meu amadíssimo príncipe Rony Fon lá durante 2 anos. Foram tempos incríveis, maravilhosos. Nunca fui tão bem tratada por um chefe como eu era pelo Rony. E chefe também, o diretor, a produtora, toda a equipe. Foi um momento incrível, assim, saía de lá maquiada, de cabelo arrumado,
vai vendo. Ainda filava toda aquela comidinha incrível que ele mostrava no programa, que era o Todo Seu. Hoje ele tá na Rede TV, pra quem não sabe, nas manhãs da Rede TV. Eu ainda acho que a Bandeirantes marcou touca, desculpa essa expressão antiga que entrega a minha idade, mas eu ainda acho que a Bandeirantes marcou touca de não botar o Rony nas noites ali, em vez de fazer toda aquela megalomania de Faustão, trazer o Rony Fon para as noites de segunda a sexta, que era o horário que ele tinha na Gazeta. Inclusive um pouquinho mais cedo que fosse, né? Mas é que esse horário também que o Faustão entrou das 8h30 às 10 é o horário mais ingrato da grade da semana, que é o horário da novela das 9, onde existe o maior investimento de televisão, tá sempre ali na novela das 9 da Globo. Por falar em novela das 9 da Globo, a gente sabe que essa semana a Globo anunciou, essa semana, na verdade, semana passada, menos de uma semana, a Globo anunciou que a Thelma Guedes passa a escrever a novela com Valcir Carrasco. Escrevi um texto no UOL ontem comentando esse assunto, porque todo mundo tá aí, né, com esse título meio clickbait, que é dizer, a Globo pediu socorro para uma outra autora para reverter a audiência. Gente, duas coisas importantes aí. A Globo pode querer mais audiência, todo mundo quer, evidentemente, mas a novela tem se recuperado, tem dado sinais de recuperação. Ela não está num fundo de poço irreversível, ela tem trazido aí ela trouxe um recorde essa semana de 28 pontos, na semana anterior tinha dado 27, capítulos pontuais, tudo bem, estamos falando de São Paulo, a temperatura baixou, as pessoas estão mais em casa, vocês sabem que toda vez que, no verão, na verdade, a televisão tem menos audiência e no inverno tem mais. É natural que as pessoas se recolham nos seus sofás, debaixo dos seus cobertores, em vez de ficar saracoteando pela noite fria. Então, tem muita gente saracoteando ainda bem pela noite fria. Mas assim, a praxe, né, existe uma regra aí que é essa. Toda vez que cai a temperatura, a audiência, o número de televisores ligados aumenta. Não é a audiência da Globo, é o geral aumenta. Então, vamos considerar esse cenário, mas assim, a novela não é um absoluto descalabro de audiência. Eu vejo alguns problemas ali, eu acho que ela é pouco orgânica, eu acho que ela é muito artificial, eu acho que não só a abertura parece mexicana, mas toda a estética dela é meio mexicana no sentido de ser artificial. E aí não é porque a nossa brasileira é melhor, é porque os mexicanos, por exemplo, fazem novela com ponto eletrônico. É claro que uma interpretação com ponto eletrônico não é a mesma coisa que um ator ali vomitando seu texto espontaneamente, decorado, mas estudado, sem alguém soprando no seu ouvido. Você imagina você repetir um texto de alguém que está no ponto, você acaba dando a entonação da pessoa que está no ponto, por melhor que você seja, né? Precisa ser fazer um cruzamento de raciocínio um alcance gigantesco para não fazer a entonação do ponto. Então tem que ter um bom ator no ponto também, senão sai aquela coisa toda robótica. Eu acho que Terra e Paixão é um pouco robótica, então ela é um pouco artificial. Não descobri ainda se o problema é só do texto, eu acho que tem uma participação da direção nisso também. Então ela pode ser mastigada, ela pode ser direta, mas ela ainda é muito artificial, ali muito no entrave, sabe? Mas enfim, o que eu queria dizer é que Thelma Guedes chegando agora, Thelma Guedes foi aluna, foi discípula do Valcir. Valcir supervisionou as primeiras novelas da Thelma com a Duca Rachid. Thelma fez coisas incríveis. Thelma foi supervisionada pelo Valcir, colaborou com o Valcir, tem uma parceria, Valcir tem uma confiança na Thelma Guedes, e aí o Valcir traz a Thelma Guedes para a novela. Ela não vem como uma tábua de salvação de audiência, ela vem como uma necessidade por algum motivo que não foi esclarecido pela Globo. Não sabemos porquê, mas assim, o Valcir vai ter uma novela extensíssima pela frente, ele vai ter que ir até janeiro com essa novela, mas isso já era sabido no momento do lançamento, que essa novela ia atravessar o ano novo, ela vai passar o Réveillon, a gente vai passar o Réveillon com essa história de Antônio La Selva, com Aline, Irene, essa turma toda, a gente vai cruzar o ano de 23 para 24 com essa novela no ar. Isso já era sabido. E por que é que então o Valcir não apresentou antes essa demanda de escrever com alguém? Se ele tivesse lá em outubro, dissesse, nossa, eu tô com a língua de fora, não sei mais como tocar isso, preciso de ajuda, seria um cenário. Mas nesse momento, dois meses não, né? Um mês que a novela estreou, é isso? Ele tá com 45, 48 capítulos, vai 2 meses de novela, e ele tá ali com talvez uns 30 capítulos de frente, de texto, com, né, uma previsão de 30, eu imagino. No meio dessa antecipação, eles sempre fazem algumas mudanças e tal. Ele tem um bom time de colaboradores. Por que trazer uma autora para escrever com ele e ela passa a assinar a novela com ele? A novela
passa a ter no crédito uma criação de Valcir Carrasco, escrita por Valcir Carrasco e Thelma Guedes, com colaboração de Vinícius Viana, Nelson Nadotti, enfim, os colaboradores todos. Esse é um cenário muito atípico, né? A gente tem que prestar atenção nisso. A Globo não é de fazer uma intervenção, não foi uma intervenção porque foi uma escolha do autor. A Thelma não é uma hitmaker de audiência, tem boas audiências, né? Mas ela não tem aquela... por exemplo, você chamar o Ricardo Linhares, que tem uma coisa técnica para ajustar pontos que podem estar errados e tal. É um cara muito convocado para esse tipo de situação, não é o caso. Então... existe aí alguma questão que impede o Valcir de tocar o seu trabalho que não ficou claro ainda pra gente. E talvez a Globo fale sobre isso ou não, mas eu só queria chamar a atenção que esta não é uma atitude que seja meramente um socorro por audiência, tem muito mais por trás disso, certo? Fora isso, tivemos também, falei que aconteceu um monte de coisa, fiquei muito tempo ausente, tivemos a saída do Manuel Soares das manhãs da Globo, do encontro, depois de muitas e muitas tretas mais trocadas pelo Twitter, talvez, do que nos bastidores. Foi um problema não restrito à Patrícia Poeta, porque ele saiu do Papo de Segunda também. Então, também fiz uma análise sobre isso. Há denúncias contra ele no compliance. Ontem publicaram alguma coisa que ele andava de roupão pela emissora e se incomodava as pessoas. Eu quero crer que alguém não denuncie uma pessoa no compliance porque andou de roupão, né? Eu acho que isso pode ser resolvido de uma maneira mais hábil. Mas, enfim... o compliance é um território que a Globo guarda ali com seus segredos, que prefere não vazar para fora da emissora. Muita coisa vaza, mas assim, a emissora, na sua comunicação, não vai fazer esse papel. Então é um protocolo interno de manter isso sob sigilo. E a gente não sabe exatamente que denúncias foram essas, em que contexto. Eu escutei algumas coisas ruins sobre o Manuel, de uma pessoa que não cumprimenta os outros nos corredores, que é arrogante, que não sei o quê. Eu cheguei a conversar com ele sobre isso, que poderia ser aí uma confusão entre a altivez do negro e um negro que é altivo e as pessoas estão acostumadas com um negro que é subserviente, humilde e tal. Essa altivez pode ser confundida com uma arrogância. Ele atribui um pouco a isso, mas eu acredito que exista aí mais do que isso. Enfim, é um assunto que eu não vou julgar se Globo errou, Manuel acertou, mas que é muito ruim, como disse o Paulo Vieira, isso é uma derrota para todos nós. E aí ele falou para todos nós, ele, negro, fala isso, uma derrota para todos nós, que era um espaço muito generoso e inédito, né? A Globo nunca teve um programa diário apresentado por um negro, num programa de entretenimento. Teve Thaís Araújo, Lázaro Ramos, em programas semanais de temporada, e a gente tinha ali um caso inédito que era esse. Até para sanar essa cicatriz, a Globo escalou a Valéria Almeida para fazer o programa com a Tati, e ela tem feito nas férias da Patrícia Poeta. Talvez até ela fique no programa, eu acho que seria legal isso, seria interessante para a gente não fechar esse espaço que foi aberto de diversidade de cores, né? Numa tela que sempre foi muito dominada pela branquitude. Não estou falando só da Globo, estou falando televisão de modo geral no Brasil. Então seria interessante, mas essa perda para todos nós também me inclui aí, mesmo como branca, e não estou no meu lugar de fala como está o Paulo Vieira, mas eu acredito que para todos nós, sociedade seja uma coisa ruim se esse espaço se fechar. Então seria interessante que a Globo pudesse manter ali pelo menos a figura da Valéria, que tem ido muito bem na apresentação do programa. E tá ali, que bom que eles têm, né? Ela começou como repórter, que bom que eles foram também dando espaço e investindo no crescimento dela, porque é isso de que se trata. A gente precisa ter alternativas na hora que você tem que fazer substituições, que tenha, sabe, gente com experiência, com talento, com competência para ocupar esse espaço. Bom, gente, eu acho que dei uma geral aqui do que a gente perdeu nesses dias. Agora que minha voz voltou, acho que ela demora para desaparecer de novo, então eu quero crer que volto logo para a gente conversar um pouco mais sobre TV. Por favor, comentem, deem os seus pitacos, e é isso. Por hoje me despeço. Um beijo e até mais.